exaltar o teu santo nome, dizer que se não é o Senhor nós não somos nada, de que se não é a tua graça nada podemos fazer, de que se não é a tua misericórdia sequer podemos sobreviver. Portanto, Senhor, tudo o que estamos vivendo aqui, comemorando hoje, diz respeito ao Senhor. Nós só te agradecemos pelo privilégio que é fazer parte da tua obra na face da terra. Eu peço que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos transformando, produzindo frutos que permaneçam. E que eu seja um mero instrumento da tua boa vontade nessa noite, um instrumento que aponta a glória para aquele único que é digno, o nosso Deus trino. Aproveito, Senhor, junto em comunidade para pedir por 2 pessoas, que o Senhor derrame sua graça sobre a vida da Lela, minha esposa, que nesse momento se encontra adoentada. Que o teu poder seja derramado sobre a vida dela, que ela seja completamente curada, para a glória do teu nome. Assim como peço pela vida do Joshua, aquele jovem americano que tentou o suicídio já algumas vezes, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida dele, o coração dele seja transformado e habitado pelo teu Espírito Santo. Dá força para aquela família. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui para nos alegrar, é verdade, mas vivemos tempos sombrios. Você liga o jornal e você vê pandemia que para a mídia agora acabou, né? Mas em tese ela ainda não acabou, ainda existem pessoas se contaminando. 2 anos, irmãos, é emblemático isso. O nosso último culto sem máscara foi exatamente no nosso aniversário de 1 ano, quando 2 americanos estavam aqui, e hoje 2 anos depois, no nosso novo culto de aniversário, estamos aqui sem máscara. Mas enfim, vivemos uma pandemia, irmãos, algo crítico, e ainda estamos vivendo as consequências, como consequências econômicas. A gente está desesperado pelo preço da gasolina. Você vai no mercado, a cada semana os preços aumentam, e o nosso coração fica como? Angustiado. Será que para o mês que vem o dinheiro vai dar? Será que eu vou conseguir pagar todas as contas? E a angústia batendo no coração, e a gente assiste televisão e o jornal diz que os preços vão aumentar mais, e que a inflação está em tanto %, e que agora a variante Delta XYZ chegou, e a gente vai se desesperando. E se não bastasse uma guerra, e se não bastasse, inclusive o presidente americano fez uma declaração, e eu não sei se é real, porque hoje não dá para confiar em tudo que a gente vê na internet, mas supostamente ele disse que se a Rússia avançar, eis que iniciaremos numa 3ª guerra mundial. Como é que fica o coração? Angustiado. Como é que fica a nossa alma? Atribulada. Agora, diante de todas essas informações e tantas outras, e tantos problemas que cada um de nós aqui vive, como por exemplo, hoje tive que levar a Lela para o hospital, não é nada assim, supostamente grave, mas peço que os irmãos orem por ela. Mas como é que fica a nossa alma, em meio a esse turbilhão de coisas, e aí com mais uma doença na família, o fulano amigo que morreu, um problema financeiro, como é que fica a nossa alma em tudo isso? Como é que a gente mantém a nossa esperança viva? Irmãos, não são raros hoje, não mesmo, muito pelo contrário, são muito comuns e cada vez mais, os casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tentativas de suicídio. Você deve conhecer alguém, se é que você não está com depressão, ou você talvez já tenha tido. Certamente você conhece alguém que já tirou a própria vida, ou já tentou tirar. E índices alarmantes de casos de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade. Olha, eu não vou pedir para levantar a mão quem está ansioso nesses últimos dias, porque, sei lá, acho que todos levantariam de certa forma. Momentos críticos, momentos em que a nossa alma tem sido afligida, nós estamos aflitos, essa é a verdade. E nós procuramos saídas para aliviar o nosso sofrimento. Alguns vão para a terapia, outros tomam remédio que o psiquiatra indicou, outros praticam um esporte para relaxar, enfim, vão para a praia, e tudo certo com todas essas coisas, tudo certo. Agora o problema
é quando nós pensamos que isso é a resolução para as nossas vidas. É quando achamos que uma viagem vai resolver a aflição do meu coração. É quando achamos que a festa tal vai resolver o meu vazio. É quando pensamos que de repente um novo esporte vai me trazer a paz que eu estou esperando. E para piorar, muitos então buscam o quê? Mergulham a fundo no álcool. E excessivamente ingerem bebida alcoólica, trazendo problemas graves. Ou outros vão para a droga, o que acaba sendo, em geral, ainda pior. Mas enfim, eu te pergunto, qual é a tua fonte de esperança? Qual é a tua fonte de alívio em meio ao caos que estamos vivendo? Onde você busca graça, força, vontade de viver amanhã de manhã? Amanhã você vai trabalhar e talvez com alguns problemas a resolver. De onde vem a sua esperança para amanhã acordar empolgado e feliz por mais um dia de trabalho? Pois bem, vamos aprender o que Jeremias ensinou nesse livro chamado Lamentações. Essa palavra lamentações, ela tem um significado literal, algo como choro em voz alta. Jeremias está fazendo um canto de luto, um canto de tristeza. E no livro de Lamentações, e você pode lê-lo quando chegar em casa, são 5 capítulos apenas, são 5 grandes poemas. E aí então Jeremias vai falando aquilo que estavam vivendo naquele momento. Mas o momento era bem mais crítico que o que nós estamos vivendo. Era a destruição de Jerusalém. Aquela cidade que havia tido seu esplendor, a sua glória, agora estava sendo invadida por babilônios. Naquele tempo a cidade era cercada por muros. Os babilônios cercam a cidade, estão prestes a invadir. Mas imagina, uma cidade cercada, não havia mais comida, não havia mais água, e os problemas começam a acontecer, algo talvez como os ucranianos estão vivendo nesse momento. Mas olha o que Jeremias relatou em alguns breves versículos, no capítulo 1, verso 1, ele disse: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. A cidade que tinha tido um grande apogeu, agora sendo na iminência de uma destruição, estava penando. Capítulo 2, verso 11 e 12, Jeremias diz: meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e as suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Jeremias estava enxergando, vivenciando tudo aquilo. O caos tomando conta da sua cidade, os inimigos cercando a cidade e começando as invasões. Mas antes mesmo das invasões, a morte já estava reinando. E por fim ele diz: os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o povo todo foi destruído. As mães estavam cozinhando a carne dos seus filhos, porque não havia mais comida, e os filhos possivelmente morriam em primeiro, e com a morte dos filhos, não tinha mais o que fazer, e eles tinham que sobreviver. As mães cozinhavam os corpos dos filhos para poderem se alimentar. Esse é o contexto dessa passagem, tão rica, tão cheia de detalhes. É um relato visceral do que Jeremias estava vivendo naquele dia. E o primeiro ponto que quero trazer nessa noite é: lembranças ruins trazem angústia para a alma. Verso 19 e 20 diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias estava vivendo destruição, morte, fome e canibalismo. Angustiado com tudo que ele via,
presenciava e certamente sentia em sua pele. Ele disse: minha alma desfalece dentro de mim. Quantos de nós estamos com a alma desfalecida dentro de nós? Vão chegar em casa agora e vão assistir Fantástico e vão ver guerra na Síria, número de mortos, desemprego, inflação, gasolina vai aumentar ainda mais. E o quanto disso tudo tem afetado a nossa alma. Quantos de vocês aqui estão com a alma desfalecida, procurando um suspiro, como alguém que está se afogando e tenta pegar os últimos grânulos de oxigênio, vamos dizer, quase sendo submergido por um mar de notícias ruins, por um mar de problemas. Quantos de nós estamos com a alma desfalecida e por causa disso, ansiosos, depressivos, problemas de saúde inúmeros, cansados? O ano mal começou e já muitos de nós estão cansados, sobrecarregados e sem ânimo. Mas eu te pergunto, diante de tudo isso, será que o problema não está sendo a sua fonte de informação? Será que, ao invés de você se alimentar de boas novas, boas notícias, que é a Bíblia, você não está se alimentando de más notícias? Será que não há um excesso de informação, ok, em alguma medida adequada, necessária, mas será que não há um excesso sobrecarregando a sua alma? Diante disso, eu te pergunto, que tal mudar o foco? Que tal, ao invés de se alimentar de más notícias, se alimentar da boa notícia? Porque, irmãos, vou contar um segredo. Eu li a Bíblia até o final, e no final, há uma vitória. No final da Bíblia, há garantias de que vai ficar tudo bem. No final da Bíblia, há um relato plenamente convicto de João, claro, sendo um instrumento da parte de Deus, dizendo: no fim, não haverá mais choro, morte, dor ou qualquer tipo de sofrimento. No fim, a gente vai ter face a face a comunhão com o Pai e com o Filho, e no fim, nós vamos descansar de tudo isso que estamos vivendo. Que tal se alimentar desse tipo de esperança? Que tal se alimentar desse tipo de informação? Porque, como Jeremias disse, lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Agora, quando o nosso foco é no ponto ruim, nas coisas ruins, e a nossa alma desfalece, o oposto é verdadeiro. Boas lembranças trazem esperança para a alma. Verso 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Se por um lado, lembranças ruins machucam a alma, por outro lado, boas lembranças trazem esperança. E diante disso eu te pergunto, para onde você tem olhado? Onde está o foco dos seus olhos, ouvidos, pensamentos, ações? Será que não temos focado excessivamente naquilo que nos traz a angústia para a alma? Mas nós temos, por outro lado, uma palavra viva, que quando nos alimentamos diariamente dela, nós nos enchemos de energia, nos enchemos de esperança, e essa palavra nos dá a força necessária para todos os dias acordarmos e avançarmos, ainda que em meio a dificuldades. Irmãos, relatos, vídeos de ucranianos adorando Deus em meio à guerra. Relatos de pessoas na China, por exemplo, sendo perseguidas porque a fé cristã genuína, não o cristão autorizado pelo governo, mas o cristão genuíno, se reunindo nos calabouços, e há estimativas que falam que há milhões de conversões na China, milhões e milhões, e eu não vou lembrar aqui o número de cabeça, mas em meio à perseguição, os cristãos se proliferam. Há uma frase que diz algo mais ou menos assim: é pelo sangue dos mártires que a semente do cristianismo brota e cresce. O problema é que no Brasil tudo é muito fácil, e como é um cristianismo light, um evangelho diluído, tudo é fácil, e aí o que acontece? Não existe engajamento.
quantos de vocês morreriam pelo Evangelho? Quantos de vocês estão dando a vida pela missão de Cristo na terra? Talvez, simplesmente, porque estão se alimentando de algo que produz aflição para a alma e não esperança. Porque eu posso te garantir, se você ler as Escrituras todos os dias, se você orar todos os dias, se você tiver comunhão com os irmãos, estiver nos cultos, nas reuniões de oração, como ontem eu falei, eu profetizei que ia ser bomba, explodiu. Você não veio e perdeu, mas mês que vem tem de novo. Se você fizer tudo isso, eu posso lhe garantir que você vai queimar pela causa de Cristo. Eu posso lhe garantir que você vai viver pelo Evangelho, ainda que você seja um vendedor, um professor, um médico, um advogado, seja lá o que for. Você não precisa ser pastor, mas eu tenho certeza que você vai queimar pelo Evangelho de Cristo. Enfim, que tal mudar o foco? Que tal desfocar dos problemas que estão aqui e focar para além deles? Para a esperança viva. Que tal então focar na palavra de Deus? Porque quando focamos nela, nós não deixamos a nossa alma se angustiar, porque nela há palavras de esperança, nela há palavras de que no fim tudo vai dar certo. Agora calma, vai dar tudo certo para aqueles que se renderem a Cristo. Como nós cantamos e o Nata muito bem complementou, nós estamos falando aqui exaustivamente sobre ter Jesus como seu Salvador, mas ter Jesus como seu Senhor. Você sabia que só haverá paz na eternidade para aqueles que se renderem a Cristo como Senhor de suas vidas? O que isso significa, Bruno? Significa que Ele é dono de sua vida. E eu te pergunto, Jesus Cristo é teu dono? Se você disser sim, eu te pergunto, por que não vive uma vida de obediência a Ele? Porque se Ele é teu dono, a maior das tuas vontades é obedecer àquele que comanda a tua vida. Enfim, reflita sobre isso. Mas o foco é que aqueles que se rendem a Cristo como Salvador e Senhor, querem mais e mais da palavra de Deus, querem mais e mais estar em cultos maravilhosos como esse, em reuniões de oração como a que tivemos ontem, querem viver em comunidade, viver ombro a ombro, carregando os fardos uns dos outros, porque a vida com Cristo e com aqueles que são de Cristo é maravilhosa, é simplesmente fantástica. Os prazeres que temos em família, com a grande família de Cristo, são inigualáveis. Eu posso te garantir porque eu vivi, não é porque eu ouvi falar, porque não há balada no mundo, não há festa na Via Láctea, que se compare, que gere um prazer comparável à vida com a família de Deus. Eu posso lhes garantir, porque eu experimentei muito isso. E se eu contar em números de horas, provavelmente experimentei muito mais festa do que a vida com Deus, tendo em vista a minha idade, mas enfim, deixa para lá. O fato é, o quanto você tem se alimentado das coisas do reino de Deus, a fim de buscar esperança, a fim de buscar alegria, satisfação de uma vida com Cristo. A palavra de Deus é a fonte da nossa inspiração para a esperança. Terceiro ponto, lembrar sobre o amor do Senhor nos traz esperança para a alma, versos 22 e 23, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Onde está a nossa esperança então? O texto me diz, graças ao grande amor do Senhor. Ali, irmãos, ali há a fonte de esperança, porque em meio ao caos que vivemos, ao mesmo tempo olhamos para o quanto Ele nos ama, e isso nos enche de esperança, como o texto nos diz, por causa desse amor, é que não somos consumidos. Isso significa que nós merecíamos a ira de Deus sobre nós, porque somos pecadores, e você certamente concorda comigo, somos pecadores, e porque somos pecadores, merecíamos a condenação, e a condenação de Deus se dá por meio da aplicação da sua ira, mas como Ele é um grande Deus que nos ama, porque Ele é o nosso Pai amado, e nós somos seus filhos amados, a misericórdia dele se renova a cada manhã, e nós não somos consumidos, embora merecíamos.
Sobre nós não é derramada a sua ira, embora nós merecíamos, irmãos. Isso é amor. Essa verdade já deveria ser suficiente para você se levantar, jogar a cadeira para o alto e vibrar. Não faça isso, é só uma ilustração, mas deveria ser o suficiente para você sair daqui gritando de alegria, porque temos um Deus que nos ama profundamente. E não só o Deus Pai desviou a sua ira de nós, mas Ele depositou essa ira sobre o Filho. Você sabia que Jesus precisou morrer na cruz, tamanho o nosso pecado? Porque na cruz, quando Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento era a ira santa de Deus Pai caindo sobre a pessoa de Cristo. Ou no Getsemane, minutos antes ou horas antes da crucificação, Ele dizendo: Deus meu, ou melhor, Pai, Ele chama de Pai nesse momento: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, o cálice da sua ira, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que era necessário aquela caminhada de morte, porque em sua morte nós receberíamos vida. Agora, se a ira que deveria cair sobre mim e sobre você caiu sobre Jesus, ao mesmo tempo a justiça dele, adquirida por ele, com o esforço dele, caiu sobre nós. Agora, nós somos o quê? Filhos amados. Agora nós somos adotados por Deus Pai. Agora você que antes era um bastardo, e eu também, agora somos filhos adotivos, porque Deus Pai nos adotou, irmãos. Talvez aqui tenhamos filhos adotivos. Me diga se você não ama profundamente aqueles pais que te adotaram. Há um profundo amor, porque você estava perdido de repente numa casa de crianças, num orfanato, e de repente aparece alguém que não te conhece, e simplesmente diz: vem morar comigo, agora tu vai ser meu filho. Irmãos, por que não temos essa gratidão para com Deus, que nos adotou, nos redimiu, e hoje nos chama de filhos amados? Isso é motivo de alegria, isso é motivo de esperança. Então tira os olhos da guerra, tira os olhos da gasolina alta e foca em Cristo, porque ainda que o preço da gasolina te impeça de ir para a praia todo fim de semana, saiba que Jesus está contigo todos os dias. Ainda que você não possa comprar a roupa A, o carro B ou a comida C, mas saiba que nada vai lhe faltar, porque servimos a um Deus que é nosso Pai e não permite que nada nos falte. Isso é amor. Agora isso deve nos encher de esperança. Somos seus filhos amados e, como o texto diz, grande é a sua fidelidade. Ele é fiel, sendo ele fiel, ele é fiel às suas promessas. Sendo fiel às suas promessas, isso significa que nada vai faltar aos seus filhos. E você, se é que você se submeteu a Cristo como Salvador e Senhor, você é um filho de Deus. Aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo, aqueles que dizem: Jesus, tu és o meu dono, esses são restaurados, esses são redimidos, esses são justificados, ou seja, considerados justos. Agora nós somos santos, filhos amados de Deus, e isso deveria gerar uma imensa alegria em nossos corações. Diante disso, notícias como corona, guerra, preços altos não se comparam ao que a Escritura diz, de que somos seus filhos amados. E como eu disse, lá no final dela está escrito que vai dar tudo certo para aqueles que são os filhos de Deus, para aqueles que se rendem aos pés de Cristo, para aqueles que dizem: Jesus, tu és o meu dono. E por fim, o próprio Senhor é a nossa esperança. Não é a Viva é a nossa esperança, não, o próprio Senhor é a nossa esperança. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. Jeremias, vivendo o caos, sabia que apesar do sofrimento, Deus é fiel, e ele depositava sua expectativa no Senhor, sabendo que ele restauraria em tempo oportuno o povo naquela terra, porque ele confiava na soberania de Deus. Saiba, se você é um filho amado, saiba que Deus está cuidando de cada detalhe de sua vida, cada centímetro quadrado da terra. Jesus diz: é meu. Tivemos dias de tempestades aí, e se você tem filho pequeno, talvez o seu filho chorou com medo dos raios, trovão, relâmpago, vento, chuva, entra água em casa, goteira, aquela coisa de estelha, e o filho naquele momento, sem saber dos riscos que aquilo gera, começa a chorar.
Mas de repente, quando o filho vê o pai assistindo televisão tranquilo, ele diz: se o meu pai está tranquilo, comendo, assistindo TV, não preciso me preocupar. Irmãos, é mais ou menos isso. Saiba que o pai está tranquilo em meio a esse caos, mas saiba que na verdade é um aparente caos. Deus está cuidando de tudo. Sabendo disso, vamos nos encher de esperança, sabendo que Deus está no cuidado de cada detalhe. Para que deixarmos a nossa alma ficar tão abatida? Não há motivo, não há necessidade, porque Deus está cuidando de cada detalhe. E lembre-se, aqui eu concluo, Deus é amor, e nós somos seus filhos amados. Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. E por fim trago algumas aplicações. Que tal se alimentar de menos mídias sociais e mais da palavra de Deus? Se você colocasse no papel quanto gasta em mídias sociais em horas, possivelmente você seria um PhD em teologia, se usasse essa mesma hora em leitura bíblica. Infelizmente, as nossas mentes estão tomadas, atraídas para essas coisas que não são pecado em si. O problema é quando nos afastam de Deus. Então, que tal mudar o foco? Que tal focar nas Escrituras? Que tal se alimentar diariamente das Escrituras? Que tal viver em comunhão com os irmãos? Irmãos, olha só, quando nós estamos em comunhão, quando nos juntamos com outros e de repente eu não estou bem e o outro está bem, ele me dá força. Ou quando o outro não tem dinheiro para pagar a sua conta, o outro vai lá e paga. Ou quando, enfim, inúmeras situações que passamos e que a vida em comunidade nos fortalece, porque nos fortalecemos um com o outro. A vida em comunidade é extremamente benéfica, produtiva, prazerosa e satisfatória. Você pode fazer isso. É só buscar um pequeno grupo. No final do culto, o Diego Dutra vai estar ali embaixo daquela placa, pequenos grupos. E você vai dar o seu nome e telefone, caso você ainda não faça parte de um pequeno grupo. Ninguém dessa igreja pode dizer: mas ninguém cuidou de mim. Nós da Aviva usamos os pequenos grupos como ferramenta de cuidado. Ninguém pode dizer que não recebeu atenção. Mas ninguém falou comigo. Não, você vai ali falar, naquela placa pequenos grupos, vai dizer: meu nome é tal, meu telefone é tal, meu bairro é tal, quero participar de um pequeno grupo. E você vai começar a experimentar os benefícios da vida em comunidade. Mas por fim, temos 3 atos agora, muito breves. Primeiro deles, porque se estamos falando de esperança, vamos olhar um pouquinho para a Viva, não para buscar a glória da Viva, mas é para enxergar o que Deus está fazendo na Viva. O ano era 2018, agosto. Éramos 3 casais, bem mais jovens. Eu parecia que tinham 25. Meu Deus, 3 anos me acabaram. Nossa, é o mesmo, éramos 3 casais reunidos num subsolo ali no Naspolini. Não era Viva, não era nada disso, era um grupo que estudava a Bíblia. Certamente você conhece estas pessoas. Eu tinha uma academia na época e pensamos: vamos nos reunir na academia, tem uma sala de ginástica. E de forma corajosa começamos a nos reunir na academia. Lá era o púlpito, lá era a tela de LED, não, eram as bicicletas de spinning. E lá começamos. Não era Viva ainda, era um grupo se reunindo para adorar a Deus. E está ali o grupo. E acredito, e pela graça de Deus, todos que estão nessa foto estão até hoje, pela graça de Deus. E lá começamos. O tempo foi passando, mês seguinte, começou a vir mais gente, e não sei de onde brotava gente, os amigos foram vindo. Outubro pensamos: não, precisamos de uma casa, precisamos de um lugar para botar uma placa. E aí então, ali no alto da Álvaro Catão, encontramos uma sala, e ali começamos as negociações, começamos as arrumações, a galera botou a mão na massa, e trabalhando, e exaustivamente, cada um dando o seu máximo, até servindo de andaime, para que, efetivamente, tudo estivesse pronto em novembro, tudo bonitinho, e lá estávamos nós para adorar a Deus. Ainda não era Viva, ainda era um grupo se reunindo. Não era oficialmente, eu digo, já existia o nome e tal, mas oficialmente ainda a igreja não havia sido lançada.
Aí então, no dia 10 de março de 2019, há exatos 3 anos, estávamos lá, antes da inauguração, nesse dia maravilhoso. Foi o nosso único retiro, e eu boto entre aspas aqui, passamos um dia na lagoa, vários batismos, um tempo muito emocionante, e lá estava essa galera reunida. Abre parênteses, se você ainda não fez sua inscrição para o retiro de Páscoa, faça. Não são muitas vagas. Fale com a Gabi no final do culto, ela vai estar ali. Não, aliás, vai estar lá na comida lá. Vai ter comida depois. Fale com a Gabi, fale com o Nata, fale com o Dudu, peça informações. Se o que vivemos ontem foi uma antecipação do retiro, irmãos, o bicho vai pegar. Pois bem, então 10 de março de 19 estávamos lá reunidos na inauguração. Foi muito legal esse dia, foi a minha ordenação pastoral. E estava lá, poxa, estávamos muito felizes. Mas aí, um ano depois, março de 2020, o que acontece? Pandemia. Ferrou. Ali estava o último culto, sem máscara, aniversário de 1 ano, semana seguinte, pandemia. E agora? E aí começa a quebra-cabeça. Eu vejo o Renato lá, graças ao Renato e a outros, que não vamos aprender a mexer nesses negócios, vamos aprender a fazer transmissão, mas éramos uma igreja de 1 ano de vida. Usa celular do Nata, usa celular do outro, irmãos, usamos todas as possibilidades possíveis, mas pela graça de Deus aprendemos, e o negócio foi caminhando, mas era pandemia. Era uma situação crítica, difícil. Voltaram os cultos com 30% de pessoas no lugar. O lugar era um culto sem graça, pequeno, com pouca gente. E aí então Deus nos direcionou para procurarmos um lugar. Agosto de 2020, encontramos esse lugar e o povo então... o vídeo não passa aí, pena. O povo lavando o chão, limpando, construindo e tirando as coisas do prédio antigo. As malas, quer dizer, a mala no caminhão, quer dizer, as coisas no caminhão. E, enfim. Não tinham visto? Esse era o caminhão. Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Eixa. Aí, ó, o cara botou olho gordo aí. Ona. Até caiu peraí que vai voltar. Enfim, irmãos, e a gente suando, a galera pegou muito firme aqui. Era um batalhão de pessoas pintando parede, mulheres que nunca tinham pintado uma aquarela, estava lá com um rolo pintando e fazendo e acontecendo. Era gente, enfim, todos trabalhando em prol de colocar esse negócio, ou melhor, esse lugar nos trinques para que acontecesse. Acho que vai demorar aqui, mas enfim, passamos pandemia, tá lá. E nós pintando, a galera arrumando as coisas, comendo galinha assada. Opa, desculpa. Opa, tá lá comendo galinha assada. E aí então, o dia da inauguração, e muitas coisas aconteceram nesse tempo, irmãos. Batismos, pessoas chegando de outras congregações. O batismo do Gabi, que seria esse vídeo, foi fantástico. E, enfim, foi só um exemplo, mas das meninas semana passada foi fantástico. Enfim, todos foram. Cada batismo é uma alegria. Não passa mesmo o vídeo, não. Agora temos 2 grandes desafios. 2 igrejas que vamos plantar nesse ano, uma na Içara com o Diego e equipe, e outra na Palhoça. Enfim, só falo essas coisas. Greicon, pode subir. Só falo essas coisas para que a gente olhe para tudo isso e encha o coração de esperança, porque apesar de tudo que estamos vivendo, Deus é fiel, Deus tem trabalhado em nosso meio. E eu chamei agora 3 pessoas para falar 2 testemunhos, e um deles é o Greicon. E a ideia é que com esses testemunhos, que inclusive a gente vai começar uma série de testemunhos nos próximos domingos. O objetivo, obviamente, é exaltar a Deus, mas é por meio das histórias, enchermos o coração de esperança. Greicon, 5 minutos. 7. Ele falou 7. Irmãos, quando o pastor, boa noite, veio ter comigo para... Paz do Senhor. Veio ter comigo para... É que a gente tem que ser rápido, aí tem que apressar as coisas.
para falar sobre vocês aqui sobre serviço, sobre ter amor no serviço, sobre ter gratidão no serviço. Eu comecei a meditar sobre algumas coisas que me moviam, que poderiam ser o combustível do meu coração para estar aqui esse tempo todo e pela graça do Senhor. Mas primeiramente eu queria dizer que a gente não está aqui servindo para agradar o pastor, a gente não está aqui servindo para receber recompensas de vocês, a gente não está aqui servindo para que o Senhor olhe com mais misericórdia para a gente não está aqui servindo por barganha. Eu gosto muito de um versículo que Jesus diz assim: olha, quando vocês foram lá e fizerem tudo que for mandados a vocês, olhem para dentro de si e falem: somos servos inúteis porque só fizemos aquilo que nos foi mandado. E meditando sobre aquilo que poderia mover o meu coração, o amor à obra do Senhor e ao serviço do Senhor, eu descobri que é a eternidade. Eu descobri que é ter o olhar na eternidade. Talvez, como o pastor muito bem falou, são dias terríveis, meus irmãos, terríveis, mas eu descobri que o meu combustível para não olhar para tudo isso é olhar para a eternidade. Olhar para o momento que todo choro, que toda dor, que todo medo vai se perder e nós estaremos totalmente satisfeitos com a presença de Deus. Totalmente satisfeitos com quem Deus é. E eu descobri que esse é o meu combustível para amar o serviço ao Senhor. Olhar para aquilo que tem importância. Olhar para aquilo que é o nosso alvo. Sim, o amor de Jesus, o amor de Cristo é aquilo que nos faz estar aqui. Mas olhar para a recompensa que nós vamos ganhar quando nós sermos totalmente satisfeitos com a presença do Senhor naquele dia. Talvez vocês possam questionar: então, Grey, a gente tem que esperar a morte para viver a eternidade, ou a gente tem que esperar chegar à volta de Cristo? E eu digo que não. Eu digo que não porque Jesus diz que não. Jesus diz que a vida eterna é que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem lhe enviastes. Ou seja, a vida eterna já começou a partir do momento da nossa conversão. E eu desafio vocês, tirem os olhos de tudo isso que tem acontecido, de toda essa loucura que tem nos acometido nesses dias, e conheçam ao Senhor. Conheçam o Deus que vocês dizem crer. Porque nesse momento vocês vão ter o olhar para a eternidade e vocês vão estar totalmente satisfeitos. E eu finalizo dizendo que provavelmente alguns já ouviram essa história. Quem aqui já pescou ou já velejou, vai ver a imensidão e vai conhecer a imensidão que é o mar. E eu digo que a vida do homem é como se a gente pegasse a mão, tentasse recolher um pouco de água e trouxesse para nós. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, é aquela água escorrendo pelas mãos. É aquela água que a gente tenta trazer e aos poucos vai escorrendo e aos poucos vai esvanecendo. Mas o reino que eu falo, o Deus que a gente diz aqui, que nos amou primeiro, e a eternidade que eu digo, é todo o restante do mar. É todo o restante de todo aquele mar gigante. E a gente fica ali, preocupado com a água que vai se esvanecendo, enquanto existe todo o mar pela frente do conhecimento de Deus. Então eu digo que o meu combustível é conhecer o Deus que eu sirvo. Podem vir, família. Irmãos, que tal buscar inspiração para a sua vida por meio de vidas como a do Greco e da Larissa? Você conhece a história deles? Você sabe o que eles têm feito em prol do reino de Deus? Conecte-se a eles, por exemplo, mas se deixe ser inspirado por histórias como esses de pessoas que não mais focam na vida presente, mas têm um olhar na eternidade.
E agora eu trago aqui Igor, Suzane e a pequena Elisa. Pedro está lá? E eles vão falar um pouquinho do que eles viveram. E o objetivo da história deles é para que a gente enxergue que há esperança quando parece que ela não existe mais. Boa noite, igreja. Todos aqui acho que conhecem a Elisa, ou conheceram, ou oraram por ela, né? No passado a gente passou uma barra muito grande, mas Deus se mostrou fiel na nossa vida, e a gente estava em casa tentando dizer, como é que a gente vai começar a contar essa história aqui para vocês? Vamos tentar ser breve, mas tudo começou um dia, a gente em casa, todos aqui eu acho que tem um lugar de oração em casa, né? Muito provavelmente é um quarto, a gente é uma janela, uma janela de frente assim para a cidade, a gente mora num lugar um pouco mais alto, e um dia o meu filho chegou em casa ali e falou, papai, eu quero falar com Jesus. E eu falei, fala aí, cara, então para ele, o que você quer falar? E ele, Jesus, que não me falte mamadeira e nem chocolate. E descobrimos que ele tinha voltado com alergia, semanas depois, ele voltou com alergia à proteína do leite. Então, Deus é um Deus que também destrói sonhos. Logo depois, a Suzane já grávida, passamos muita barra, a Suzane doente na gravidez, até que a Elisa nasce, um momento muito especial, mas 30 dias depois, ela contraiu uma bronquiolite, pneumonia bacteriana. Irmãos, eu trabalho numa empresa que me fornece um plano de saúde muito bom, mas o cartão dela não tinha chegado, só tinha o meu. E eu podia usar o cartão no meu nome apenas por 30 dias. E esses 30 dias expiravam no dia que ela estava no hospital, que completaria um mês. Eles colocaram ela para dentro do hospital e me falaram, você tem até amanhã para resolver isso, senão sua filha vai ter que ir embora. Não tinha o que fazer, irmãos. A gente estava sem esperança, né? Até que chegou um momento em que ela dá uma crise muito forte, respiratória, e 6 enfermeiros, 3 médicos. E você sabe que a situação é tão ruim quando um médico olha para você e ele deixa de ser profissional e ele te olha com aquela cara de misericórdia, de pena, por saber que talvez você perca sua filha naquele dia. Eu me lembro que a Suzane saiu desesperada do quarto, e eu me lembro que eu abri a janela do quarto do hospital e eu falei para o Senhor, Senhor, por que Tu escondeu de mim o Teu rosto? Por que me desamparaste? Porque hoje eu me recordo que nesses momentos a gente não tem o que dizer para Deus, a gente fica sem palavras, mas é o Espírito que te conduz a falar essas coisas no momento de dificuldade. E, irmãos, foi uma barra muito grande. Ela foi para a UTI, nós sofremos. Ver ela chegando em casa, depois de 15 dias, 16 dias, e ver ela de outra maneira, foi um milagre de Deus. Deus teve misericórdia de nós. E eu entendi que, se você está passando por um momento de dor hoje, agradeça e fique feliz nesse momento, porque é só nesse momento que o seu caráter vai ser forjado a se parecer mais com Cristo. Se você sofre hoje, agradeça pelo seu sofrimento, porque é só assim que você vai aprender a obedecer e a ser parecido com Ele, é só na dor. Me lembro da carta de Hebreus que diz, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, e é isso. Com a gente também é assim. Só que o motivo desse milagre da Elisa não foi só esse. A minha esposa reconheceu que não era cristã, que não era crente, não era convertida e se arrependeu. Essa é só uma pequena parte da nossa história, mas Deus fez algo na nossa vida e hoje eu posso ver
a transformação da Suzane. Eu até conversava com o pastor que eu pedia muito para que ela se interessasse pela palavra, para que me ajudasse a buscar junto, porque sozinho às vezes é muito difícil. Mas hoje a gente está aqui para contar isso e agradecer a Deus por toda a igreja que orou conosco e sofreu a dor junto com a gente. E hoje a gente está aqui para se alegrar e ver que Deus é um Deus de misericórdia e milagre. Obrigado. Eu lembro de um dia que um irmão no carro perguntou para mim e para o Igor: onde foi que vocês tiveram um encontro com Deus? Aí o Igor contou, tal. Eu falei: eu comecei a ir para a igreja tal data. Ele: não. E ali eu percebi que tinha algo errado comigo, só que eu não entendia. A partir daquele dia, eu comecei a implorar para Deus ter misericórdia da minha vida, da minha alma, e Deus teve. E hoje eu sei, o exato momento, sabe? Porque antes eu pegava a Bíblia para ler, eu até comentei com uma irmã hoje, e eu era cega, e, hoje eu estou lendo, poxa vida, como é que eu não conseguia ver isso antes? E na pregação passada, o pastor estava pregando, e eu pensava: meu Deus, o Senhor tirou o véu de mim, e hoje eu consigo ver tudo. Obrigado. Pois é, irmãos, essas histórias são... Banda, pode subir, por favor? São histórias para nós nos inspirarmos e nos enchermos de esperança. Uma história de alguém que mergulhou na obra de Deus, Graycon. E uma história de uma família que não só recebeu um milagre do bebê sair vivo e muito saudável, mas mais do que isso, uma mãe que estava morta espiritual e não sabia, e hoje, para a glória de Deus, é uma serva de Cristo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar e vamos cantar em adoração ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, é uma alegria servir a um Deus vivo, é uma alegria servir a um Deus que se mostra vivo, que não só é, mas se mostra, porque é um Deus que sim, transcendente e habita no alto sublime trono, mas ao mesmo tempo é um Deus que se importa conosco, e vem à terra, e aqui morre em nosso favor, e obrigado porque não só morreste, mas ressuscitaste, e em tua ressurreição, Senhor Jesus, nós nos enchemos de esperança, porque sabemos que o teu sacrifício foi aceito pelo Deus Pai, porque então sabemos que tu és um Deus rico em misericórdia, um Deus que nos ama, que nos restaurou a comunhão com o Pai, um Filho que não só se entregou, mas viveu em perfeição de vida, e agora então nós somos considerados perfeitos, e não só isso, mas um Deus que opera em nossos dias, e faz como que uma igreja surgir do nada, assim como o Senhor proclamou em alta voz e a terra veio à existência, assim o Senhor proclamou, e essa parte do corpo de Cristo que é a viva veio à existência, e nós nos colocamos em total sujeição ao Senhor, reconhecendo que não é a nossa habilidade, que não é a nossa organização, que não é o nosso dinheiro, que não é nada disso que sustenta essa obra. Reconhecemos diante do Senhor que é o teu Espírito que sustenta essa obra, e por isso pedimos, queremos mais do Senhor, queremos estar mais cheios do teu Espírito, queremos estar mais cheios de ti, queremos uma comunidade mais envolvida, mais engajada, mais serva, que vai por 4 cantos dessa cidade e arredores, fazendo com que o teu reino avance, fazendo com que as boas novas sejam espalhadas, fazendo com que o teu amor flua por meio de nós e alcance o perdido, para que mais e mais pessoas se rendam aos teus pés, para que mais e mais pessoas se rendam e se juntem a essa obra, para que então juntos possamos proclamar aos 4 ventos dessa terra, que só o Senhor Jesus é Rei, que só o Senhor Jesus reina sobre céus e sobre terra, sobre cada centímetro dessa vida e sobre nossos corações.
E se o Senhor reina sobre os nossos corações, não há motivo por nos deixarmos a alma aflita. Pelo contrário, refletimos nessas maravilhas do Senhor e nos enchemos de esperança, e sairemos daqui cheios de alegria, cheios de esperança, não só porque amanhã viveremos para o Senhor, e quando olhamos para a eternidade no dia de hoje, sim, mas ao mesmo tempo nos enchemos de esperança, porque olhamos para a eternidade no porvir, e lá enxergamos um tempo em que não haverá mais dor, sofrimento, morte, choro, doenças. Um tempo em que contigo reinaremos na eternidade, contigo habitaremos e contigo cearemos face a face. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva que anseia pelo dia em que nos encontraremos contigo nos céus e contigo habitaremos os novos céus e nova terra. E que essa esperança se renove em nossos corações, que saiamos daqui cheios de vigor, cheios de vontade de viver, mas não viver para nós mesmos, de viver para o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, opera em nós as maravilhas do Teu querer, e opera por meio de nós as maravilhas do Teu querer, e que por meio dessa comunidade, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, somente esse nome, seja exaltado, em Criciúma, Içara, Palhoça e até os confins da terra. É o que nós te pedimos e cantamos em nome de Jesus. Tu és a luz que brilha sobre